E fala galera, vamos falar hoje sobre como estudar pôquer. Pergunta que eu recebo direto da galera aí, falando como que eu devo estudar, onde é que eu começo, e eu vou tentar explicar um pouco de como eu penso sobre você racionalizar ou automatizar o processo decisivo de jogar pôquer de uma maneira correta. Pôquer sempre se fala que a gente aprende e começa o pôquer em 5 minutos. Você sabe as regras e começa a jogar. E vai levar uma vida inteira para dominar esse jogo. E o porquê que as pessoas tanto falam isso? Porque o pôquer é muito mais complexo do que ele simplesmente parece. Aí você começa a pensar sobre isso e de repente trava e não estuda. Então você precisa ter uma base de onde é que eu devo começar e por isso eu estou aqui para falar com você sobre o que eu recomendo você fazer quando você vai começar a estudar. Quando você quer aprender alguma coisa, o que eu aconselho a fazer, não só no pôquer, é que você sempre aprenda a fazer o que acontece com mais frequência. De nada, por exemplo, um surfista, de nada adianta ele tentar fazer uma manobra, aprender logo de começo uma manobra super avançada, sendo que ele mal sabe quebrar uma onda e entrar para dentro do mar. Então, o que vai acontecer normalmente para um surfista? Ele vai sempre pegar e tentar entrar no mar e ter que vencer aquelas ondas para ir para o fundo do mar, para poder pegar aquela onda. Então, o que vai acontecer sempre? Ele sempre vai ter que entrar no mar e vencer aquilo. Então, ele tem que treinar como vencer aquelas ondas e passar para o local aonde ele quer surfar. O pôquer é da mesma forma. Onde é que você precisa começar a forçar os seus estudos, a dedicar mais do seu tempo naquilo que mais acontece, que acontece com mais frequência. E o que acontece com mais frequência, na minha visão, no pôquer, é você receber cartas. Você recebe as cartas a todo momento. Você vai jogar uma mão, recebe as cartas. Na outra mão, recebe as cartas. E o que você precisa saber com essas cartas? O que você precisa saber fazer com essas cartas quando você recebe elas? Se você deve jogar a mão ou não. Se você deve foldar, dar o call, dar o raise. O que você deve fazer com aquela mão? Então, por isso que a gente sempre fala que o primeiro ponto que você precisa masterizar é o teu range de mãos. Que mãos você deve jogar, entender por que você deve jogar. Porque o que mais vai acontecer? Se você for um pouco mais a fundo e pegar as estatísticas, por exemplo, que a gente armazena das mãos jogadas, você vai ver que a estatística, uma das mais altas estatísticas, é o VPIP, que é quanto por cento de mãos você joga, que você coloca dinheiro voluntariamente no pote. Então você precisa, por estar repetindo isso a todo momento, saber com clareza exatamente o que você precisa fazer com as mãos que você recebe. Então, foco na bola em você aprender o que mais acontece, que é o que fazer com aquelas mãos que você recebe, que é o range de mãos. Depois disso, você vai saber o que fazer com aquelas mãos, você vai passar para um segundo passo, que é saber quais mãos você deve dar um raise, por exemplo. Estou dando exemplos básicos, claro que você pode estar vendo esse conteúdo e você já joga pôquer há muito tempo, mas para te ajudar a raciocinar o que você deve perder tempo, ou gastar tempo, ou investir tempo em aprender. Por que eu falo isso? Porque existe uma gama gigantesca de jogadores que quando começa a estudar o pôquer, por exemplo, ele me faz alguma pergunta tipo, como é que é a polaridade dessa mão, como é que eu desenvolvo essa mão versus um range assim, sendo que o cara está errando as mãos que ele deve jogar pré-flop, ou está errando as mãos que ele deveria tribetar, se ele deveria tribetar e foldar, tribetar e pagar. Ele está errando um outro segundo ponto que você precisa estudar bastante, que é uma coisa que acontece muito no poker, muito no Omaha, principalmente no Five Cards, é o c-bet, que seria o segundo ponto que eu acho que você deve masterizar. Você deve c-betar essa mão ou não? Que mãos você vai c-betar? Por que você vai c-betar? C-betar, para quem não sabe, é o continuation bet, quando você dá o raise pré-flop, o cara dá call e bate o flop e você tem ação. Você deve c-betar? Não deve. Você deve ir de check raise. Por quê? Se você masterizar essas duas ferramentas, você vai conseguir jogar bons limites já, por exemplo, a 1-2, de maneira lucrativa. Então, de nada adianta um jogador que joga 50-1 ou 1-2 querer definir ranges e entender de polaridade ou de alguns outros conceitos avançados, sendo que ele está errando ainda o pré-flop e que ele está errando ainda o c-bet, por exemplo. Então, foca muito em estruturar uma base sólida, que depois dessa base sólida,
que você vai aumentar o que você deve fazer com o teu ferramental, que você vai aprender outras ferramentas. Então, vamos lá. Hand pré-flop, C-bet, Open do Button e do Cutoff, que são posições de steal. São 3 coisas que você precisa estar monstruosamente masterizado para depois ir para qualquer conteúdo. E quando você aprende o básico, tem um livro que eu li onde diz que o conhecimento é como se fosse uma minhoquinha. Se você estiver esticado aqui, onde fosse a parte avançada aqui e a parte básica aqui, se você masterizar a parte básica, fica muito mais fácil de você evoluir depois na parte avançada. Sempre a minhoquinha vai fazer esse movimento e o ensino também é captado dessa forma. Então, eu sei que para alguns, ou a grande maioria de que está vendo esse vídeo, pode achar simples o que eu estou falando, mas se você botar em prática, eu acho que posso falar de boca cheia que 90% das pessoas, 95% das pessoas não estudam poker. E quando estudam, querem fórmulas mágicas do que fazer com essa mão, o que eu faço com as as double sweeter, querem fórmulas de bolo que resolvam tudo, sendo que eles não têm os pilares muito formatados. E com esses pilares, você vai ganhar muito dinheiro nos limites que você pode estar iniciando. Dá um outro exemplo também. Existe uma mão complexa lá que a gente, inclusive, estava estudando isso com o time hoje. Você está no small blind e tem uma mão de as, rei, e aí eu devo tribetar essa mão contra um open do cutoff, ou eu devo só dar call, ou eu devo foldar, meu Deus, que decisão difícil e tal. Aí a gente estuda ali e vê que contra um range X de 30%, por exemplo, do cutoff, você deve tribetar essa mão que você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Mas isso é um ponto do ensino superior. Você precisa definir isso depois que você tiver com toda a base pronta. Porque se você pecar por passividade, o que eu sempre falo, quando você está em dúvida, folda a mão. Você vai, esse as, rei, o cara deu open lá, você não sabe muito o que fazer, folda. Você vai estar sempre pagando aquele small blind, por exemplo, e perdendo dinheiro? Sim, mas de nada adianta você saber que, pô, esse as, rei, eu tenho que tribetar, se você não sabe jogar o pós-flop, se você não sabe o que você precisa c-betar, o que você precisa ir de check-raise e não entende de SPR. Então, vá com calma, aprofunda o básico e pode ter certeza que com esse básico, nos limites que você joga hoje, falando aqui de limites até 1-2, que a grande maioria joga, você vai conseguir ser lucrativo. Não começa o processo inverso, beleza? E para isso também, a gente tem muito conteúdo gratuito na internet, seja da Academia Brasileira de Omaha, seja de outros instrutores de Omaha. Então, vamos lá, pisa no freio de estudos avançados, masteriza o básico, que você vai ver os resultados acontecer, vai automatizar os processos e logo, logo você consegue assimilar conteúdos mais avançados com clareza. Valeu?